Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais um momento de oração. Hoje a gente vai, junto com Jesus, buscar viver cada vez mais a unidade. Hoje, com Jesus, a gente vai acompanhar a promessa da vinda do Espírito Santo sobre nós, sobre nossas vidas, e queremos estar unidos, que sejamos unidos em Cristo, que possamos viver esta força que vem do alto e ela virá cada vez mais, Cada vez mais ela virá, cada vez mais ela estará conosco, cada vez mais o Senhor vai nos ajudar sempre, cada vez mais. Que o Senhor venha cuidar de cada um de nós, colocar a mão sobre aquilo que nós vamos fazer hoje, colocar a mão sobre aquilo que nós estamos passando e sentir, E sentir o quanto conosco Ele está. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e que juntos a gente consiga, E que juntos a gente consiga estar na presença do Senhor, porque contigo Ele quer estar, contigo Ele quer caminhar nesse dia. E assim como Jesus diz, Pai, que eles sejam um como nós também somos uns, que nós também consigamos ser, Que nós também consigamos ser esta imagem tão bela, esta imagem tão linda, esta imagem tão maravilhosa desse Deus, que vai abrir tantos e tantos caminhos na nossa vida. Que sejamos um, Pai, Que sejamos unidos, que busquemos toda esta força, toda esta bênção, toda essa alegria que vem do céu. E vamos então rezar, vamos então pedir a Deus, Vamos pedir que o Senhor venha cada vez mais em nosso auxílio. Vamos pedir que o Senhor conduza os nossos caminhos hoje, que o Senhor nos ajude a dar tantos passos bonitos para a nossa vida. Vamos pedir a oração do Espírito Santo. Vamos pedir que o Espírito Santo conduza a nossa vida cada vez mais. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E que com esse sinal da Santa Cruz, a gente também coloque o nosso coração que é manso, nosso coração que é humilde, Que a gente consiga colocá-lo também diante do Senhor, sentir o quanto Ele vai conduzindo o nosso caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, bendito seja Deus que está nos reunindo, que está cuidando de cada um de nós e que com certeza vai nos ajudar cada vez mais. Nos ajudar a dar todos esses passos, nos ajudar a conduzir o nosso caminho, porque a sua palavra hoje é uma palavra que vem nos mostrar como é importante a gente estar unido. Toda casa dividida, todo trabalho dividido, toda pessoa dividida, ela vai cair, vai ruir, não vai dar certo.
Evangelho de hoje se encontra em João, capítulo 17. João, capítulo 17, versículo 20 ao 26. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhe a glória que tu me destes, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviastes e o amastes, como me amastes a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me destes, porque me amastes antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes também conheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amastes esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos a graça hoje de continuar contemplando a oração sacerdotal de Jesus. Ontem, Jesus rezava e pedia por cada um dos seus, e pedia por mim, e pedia por você, né? E pedia, né, por cada um de nós. Ontem Jesus rezava e pedia que a gente fosse libertado de toda maldade, de toda perseguição, de tudo aquilo que tem o poder de tirar a nossa paz. Hoje, Jesus continua rezando, né? Olha só como Jesus começa. Jesus ergueu os olhos, rezou ao céu, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim. Ou seja, Jesus também reza por aqueles que vão se chegando até eles. Porque muitas vezes tem pessoas que vão tendo aquelas dificuldades, né, de chegar até Jesus. Tem pessoas que não chegam pelo caminho ordinário. Você provavelmente, né, deve conhecer alguém, talvez até tenha alguém na família que não vai na igreja, que não segue os passos de Jesus. Alguns que talvez nem rezam. E Jesus está rezando por esses. E Jesus está rezando por esses. E Jesus está pedindo por eles. Pai, eu peço por eles. Pai, eu peço por eles para que os cuide, para que os proteja, para que eles possam conhecer a verdade e que a verdade os vá libertando, vá trazendo tantas coisas boas. E Jesus continua rezando assim, né? Pedindo para que a gente viva unido. Pai, que eles sejam um como tu, Pai, em mim e eu em ti. Jesus vai pedindo e vai rezando pela unidade. Porque o que chama muito a atenção de Jesus e também serve para a nossa vida. Isso serve para a nossa vida.
Uma família desunida é uma família que se acaba rapidamente. Um coração dividido é um coração que sofre e vai fazer os outros sofrer. Uma empresa, um local de trabalho dividido, também, também vai fazer com que tudo se perca, tudo comece a ruir, tudo comece a desaparecer, sabe, Então, a gente vai entendendo que algumas coisas na nossa vida, ou a gente une, junta forças, ou a gente vai dispersar e a gente vai se perder. E aí não vamos chegar a lugar nenhum. Jesus pede para que os seus, contemplem a glória. E o que é essa glória que Jesus hoje está pedindo, Hoje Jesus vai pedir que cada um de nós, contemple as coisas boas e bonitas que estão acontecendo ao nosso lado. Veja, Jesus continua hoje a oração sacerdotal do capítulo 17. É uma belíssima oração que Jesus faz antes da sua entrega total por amor aos seus discípulos. Quem sabe alguns minutos, quem sabe algumas horas após esta oração, ele vai ser preso. E a oração de Jesus, antes de despedir-se do céu, antes de entregar a sua vida, esta oração, ela vai pedindo assim, é uma oração quando ele pede e diz, eu neles e tu em mim. Ou seja, o Pai está no Filho, o Filho está em nós, então nós somos protegidos, amparados, e Deus também nos tem no seu coração. Olha que responsabilidade cada um de nós, recebeu. E a gente pode até repetir. Eu neles, tu em mim. Ou seja, o Pai está no Filho, o Filho está em cada um de nós. Por isso, nós somos filhos e filhas amadas, queridas e desejados por Deus. E aí, por isso que Jesus reza, porque Jesus tem muito claro, Jesus sabe de tudo aquilo que nós vamos passar, de tudo aquilo que nós vamos enfrentar e de tudo aquilo que o mundo, tudo aquilo que nos espera no mundo. Mas nós esperamos tudo isso em Deus. É por isso que você sente, e eu espero que você sinta muitas vezes. É por isso que a gente sente esta força que vem do alto. É por isso que a gente sente, esta alegria que Jesus vem nos ajudando. É por isso que a gente sente, que o Senhor vem conduzindo cada vez mais a nossa vida. É por isso que a gente sente, que o Senhor vai cada vez mais transformar a nossa vida para melhor. Jesus disse ao mundo, o mundo colocará provações, privações, mas eu estarei convosco. E Deus coloca o Espírito Santo, a força do Espírito Santo. Jesus nos lembra, no mundo nós teremos alegrias, realizações, nós teremos grandes conquistas. E eu penso que esta deve ser a sua meta também, sabe? Buscar o Senhor e buscar o Senhor cada vez mais. Buscar o Senhor cada vez mais para a sua vida. Jesus lembra que no mundo nós teremos as tribulações, ventos contrários, as dificuldades, os momentos que não vão dar certo. E Jesus, rezando, nos lembra, eu colocarei no vosso coração a força do alto. Colocarei no vosso coração a presença de Deus. Colocarei, no vosso coração a força que vem do alto. E aí a gente vai entendendo que a nossa vida vai para frente cada vez que nós somos unidos. Eu volto a dizer,
uma família desunida, ela vai se terminar. Uma família desunida, a gente logo percebe que vai cada um para um lado e as coisas se acabaram, né? Uma família desunida, a gente sabe que não chega muito longe. Uma pessoa dividida, né? Por exemplo, né? Uma pessoa que é casada, né? Se ela não foca, né? Se a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos não são os seus amores, os seus únicos amores, se uma pessoa casada acha que pode ficar, né? Bicando aqui, bicando ali, ela está com seu coração dividido e a sua família, ela se arrebentará. Ou seja, por quê? Porque nós vamos dividindo a força, a capacidade de amar, a capacidade de entregar-se. É por isso que Jesus hoje tem muito forte, Pai, que Ele seja um, como eu e você somos um. E aí que a gente consegue, né? E aí a gente consegue, sabe, vencer e dar esse passo a mais. Então, nesse dia, né? Nesse dia que muitas vezes, nesse mundo, né? Nesse contexto que nós estamos vivendo, existe um interesse muito grande do mundo, né? A própria palavra diabo, né? Significa diabólico, ou seja, aquilo que divide, aquilo que, né? Separa. Então, hoje nós temos muito claramente, e eu penso que você já deve ter percebido isso, né? Hoje nós temos muito claramente, né, uma divisão entre o bem e o mal. Eu penso que você já deve ter percebido hoje. Hoje nós temos uma corrente, né, do mal, que ela anda muito explícita. Ela vai aparecendo a cada um de nós. Agora, né, você que é um filho de Deus, você que é uma filha de Deus, não adianta você ficar dividido. Não adianta você puxar hoje para cá, amanhã para lá. É por isso que nós temos essa graça tão bonita hoje de escutar Jesus dizendo assim: Pai, que eles sejam um, assim como eu e você, eu e tu somos um. Jesus pede a nossa unidade. Então, nesse nosso momento de oração hoje, eu gostaria que você, né, olhasse um pouquinho para como você está vivendo, né? Inclusive, como é que você está vivendo com a sua família, inclusive como é que você está vivendo, né, com quem está ao seu redor, sabe? Hoje, né? Hoje é aquele momento em que a gente deve voltar o nosso coração para os nossos grandes amores, né? Teu grande amor, teu primeiro amor sempre vai ser a tua vida, né? Sempre vai ser a tua vida. Então, olha só, hoje, né? Redobre o teu amor para consigo mesmo. Redobre o seu amor para com a tua vida, para com aquilo que está no teu coração. Redobre o teu amor para com isso. Sabe, hoje a gente deve viver unido aqueles que estão junto de nós. Tua família, teu casamento, teus filhos, eles são perfeitos? Não são. Teu casamento é perfeito? Não é. Tudo está certo? Não é. Mas se o teu coração estiver dividido no teu casamento, nada vai estar bom, nada vai dar certo. Os teus filhos são 100%? Não são. Tem as limitações, as falhas, mas se você estiver dividido, né, com os seus filhos, né, não vai dar certo. Cada um vai puxar para o lado e assim por diante. E tem algumas coisas na nossa casa, na nossa vida, que a gente não pode esperar pelos outros. Eu sei que talvez algumas coisas cansam, né? Algumas coisas cansam. Algumas coisas tiram a paz. Algumas coisas vão nos desinstalando, mas olha só. A gente precisa dar esse passo seguro, esse passo verdadeiro. A gente muitas vezes precisa tomar a frente. Ai, padre, mas eu de novo aqui em casa, sempre eu, sim.
Deus te deu esse dom de não se acomodar. Deus te deu esse dom de não esperar pelos outros, porque quando a gente espera pelos outros, as coisas não acontecem. As coisas não vão para frente. As coisas não vão para frente. Então, a gente sempre vai recebendo. Então, talvez Deus te deu esse dom. É cansativo? É. Às vezes traz aborrecimento? Traz. Mas se a gente não fizer a nossa parte, se a gente não der o primeiro passo, talvez o outro também não vai dar o passo necessário. Então, talvez hoje, mais uma vez, para viver esta unidade, para viver esta harmonia, para viver esse momento de paz, talvez você precisa continuar dando passo. Talvez na tua casa, você é o ponto de apoio. Talvez na tua casa, você vai ser a referência. Talvez na tua casa, é você que precisa dizer, vamos fazer isso. A direção é essa, é por aqui que nós vamos seguir. Muitas vezes, a gente precisa assumir isso, sabe? Muitas vezes a gente precisa assumir isso. Volto a dizer, é cansativo? É. Traz aborrecimentos? Traz. Mas, olha só, quando a gente faz isso, quando a gente abraça a nossa missão, sabe? Quando a gente segue, dando o nosso melhor, o melhor vai acontecer em quem está pertinho de nós, sabe? O melhor vai acontecer. Então, hoje Jesus está fazendo esta oração. A oração pela unidade. A unidade dos seus discípulos. Vocês perceberam o que é um grupo dividido, né? Judas, ele está dividido. O que aconteceu com Judas, né? A traição e todo o sofrimento que aconteceu com Jesus Cristo. Então Jesus está lembrando, Jesus está pedindo muito forte que sejam um, que sejamos um, né? Que sejamos um, Pai. Que a gente possa caminhar na mesma direção. Temos ideias diferentes? Temos. Temos costumes diferentes? Temos. Gostamos talvez de músicas diferentes? Gostamos de comidas diferentes? Sim. Mas se a gente caminhar na mesma direção, o sucesso é garantido. Se a gente caminhar na mesma direção, coisas boas vão acontecer. Se a gente seguir, na mesma direção, mesmo que a gente pense um pouco diferente, mesmo que de vez em quando, eu não concorde com essa, com aquela atitude, mas nós temos um objetivo. Nós queremos cruzar uma linha de chegada, então vamos lá. Então, que a gente possa ser esse templo do Espírito Santo que nos ensina a viver a unidade, nos ensina a estar em paz, nos ensina a dar todos esses passos. Tá bom? Que Deus possa te conduzir cada vez mais nesse dia. Não se esqueça, Hoje é aquele momento em que a gente vai viver a unidade. Não se esqueça, hoje é aquele dia que a gente vai lutar contra todo espírito de divisão, de contenda, de levante, de rebelião. Não, hoje nós vamos caminhar na mesma direção, E o Senhor vai nos ajudar, sim. O Senhor vai nos ajudar a viver esta missão. O Senhor vai nos ajudar, sabe, a dar esse passo. O Senhor vai nos ajudar a gente conquistar tudo aquilo que nós queremos. Então, qual vai ser a nossa frase do dia? Qual vai ser o nosso pensamento do dia? Senhor, unido a Ti, quero viver. Senhor, unido a Ti, quero viver. Então, vamos mentalizar esta frase. Senhor, unido a Ti, quero viver. Vamos mentalizar esta frase. Senhor, unido a Ti, quero viver. Então, se você quiser escrever ali na linha do tempo, escreva, tá? Senhor, unido a Ti, quero viver. Senhor, unido a Ti, quero viver. Por quê?
quando o marido caminha na mesma direção da esposa, a felicidade vai acontecer. Quando, a esposa, caminha na mesma direção do seu esposo, a felicidade vai acontecer. Quando os filhos, caminham na mesma direção dos pais, coisas boas vão acontecer. Senhor, unido a Ti, quero viver. Senhor, unido a Ti, quero viver. E é assim que a gente vai dar esse passo tão bonito hoje. Então lembre-se uma coisa muito importante. Toda família dividida, todo trabalho dividido, toda pessoa dividida vai ruir, vai cair, vai se arrebentar. Porque quando a gente divide, a gente enfraquece, diminui nossa força, nossa capacidade. Senhor, unido a Ti, quero viver. Então, quando você se afasta de Deus, você sabe o que vai acontecer, Você vai fraquejando, vai diminuindo, as coisas não vão dar certo. Senhor, unido a Ti, quero viver. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E que você tenha um dia abençoado, cheio da graça e da presença de Deus. Amanhã, sexta-feira, nós vamos estar aqui. Grande abraço, fique com Deus.